E aí, gente boa, tudo bom com vocês? Eu quero falar um pouquinho sobre o pseudo Efraim, ou Efrem, o sírio. E eu já fiz um vídeo sobre ele, tem uns anos atrás, e eu queria mostrar para vocês hoje algo que eu estava querendo muito, né, encontrar, e eu consegui encontrar, que é a versão siríaca do texto de Efraim, o pseudo Efraim. Por quê? Eu queria fazer a comparação do texto latino, que é mais usado pelos pré-tribulacionistas, onde eles afirmam que ele ali, lá no quarto século, já defendia o pré-tribulacionismo. Então eu vou mostrar para vocês aqui o texto latino e o texto siríaco. Eu procurei esse texto para poder ler com os irmãos. E eu quero comparar aqui um texto com o outro. Olha só, vamos comparar aqui o texto. Veja bem aqui, o texto latino, né? E o texto siríaco. Olha o que diz o texto latino, versão latina. Todos os santos e eleitos de Deus são reunidos antes da tribulação que está por vir, e são levados ao Senhor para que não vejam. Aí agora vamos ver a versão siríaca. Olha o que diz. Pronunciando a boa sorte do falecido, que evitou a calamidade, bendito seja tu, pois foste levado para o túmulo e assim escapastes das aflições. Muito diferente, não é? Mas tá uma diferença enorme de um texto para o outro. Eu pensei, como é que pode um texto tá tão diferente do outro? Parece até que é um outro texto, não tem nada a ver, né, com uma versão diferente, com uma tradução diferente. As letras e todos os dizeres estão completamente diferentes. E aí eu fui fazer uma pesquisa mais a fundo sobre isso e olha o que eu encontrei. Vamos lá. Bom, pseudo-Efrem é uma falsificação. Havia um cristão chamado Efrem ou Efraim, que morreu em 373 d.C. Pseudo-Efrem é uma pseudo-epígrafe do século VIII, posterior, que afirma falsamente ter sido escrita pelo verdadeiro Efrem ou Efraim, que já estava morto há 400 anos. Existem vários textos de pseudo-Efrem, mas os dois mais importantes são o siríaco e o latino. Esses dois textos são quase tão diferentes em conteúdo quanto na língua em que foram escritos. Então, de fato, tem muita diferença. O texto latino do pseudo-Efrem cita e se baseia no pseudo-Metódio, que também documenta amplamente a invasão islâmica iniciada em 622 d.C. Portanto, temos aqui um pseudo-Efrem, que se baseia em outro pseudopígrafo, o pseudo-Metódio. O Apocalipse de Metódio do Olimpo, que morreu em 311 d.C. Em outras palavras, uma fraude está citando outra. Mas tudo bem. Vamos imaginar que isso daqui não é fraude nenhuma, que tudo isso daqui é real, que estão falando isso para poder caluniar ali, é uma grande calúnia, e que todo mundo é verdadeiro, os escritos são certos. Então vamos fazer o seguinte, eu tô com um texto aqui completo latino e tô com um texto aqui completo siríaco. E eu quero ler a parte final dos textos com vocês. Então vamos fazer aqui esse exercício agora, tá? E aí você fala para mim, você diz aqui para mim, se tem cabimento isso daqui. Vamos ler a parte final aqui do texto. Esse aqui, deixa eu ver aqui, é o siríaco, tá? Vamos ver, esse aqui é o siríaco traduzido do texto de Edmund Beck, tá? Tá aqui a fonte, caso vocês queiram depois pesquisar. Vamos ler aqui o siríaco, que é o que tem aquela versão totalmente diferente do que nós comumente conhecemos o latino, tá? Olha o que está escrito aqui, gente, pelo amor de Deus. Vamos lá. Vamos ler a partir daqui, ó. As nações se reunirão e virão como se fossem ver Deus. Grupos e nações se juntarão a ele, cada pessoa renunciará à sua divindade.
Aqui é o anticristo. Todos dirão dele ao seu semelhante, que eles devem reconhecê-lo como filho da destruição. Os povos cairão uns sobre os outros, matando-se uns aos outros com espadas. Os eleitos fugirão da sua presença para os picos das montanhas e colinas. E haverá calamidade na terra, semelhante a qualquer outra que veio antes. O medo cairá sobre todas as pessoas e elas serão superadas pelo terror. As crianças renunciarão a seu pai e seguirão o maligno. Os sacerdotes abandonarão seus altares para servir como seus arautos. As pessoas fugirão para os cemitérios e se esconderão entre os mortos. Pronunciando a boa fortuna do falecido, que é o texto que nós lemos lá atrás, que evitou a calamidade. Bendito seja tu, pois foste levado para a sepultura e, portanto, escapaste das aflições. Mas quanto a nós, ai de nós, pois quando morrermos, abutres servirão abutres servirão de escolta para nós. Para nós? Ele está se incluindo dentro da perseguição do anticristo? E se os dias daquele tempo não fossem curtados, os eleitos nunca sobreviveriam às calamidades e aflições. Pois nosso Senhor nos revelou em seu evangelho, quando ele disse: esses dias serão encurtados por causa dos eleitos e dos santos. E quando ele tiver assediado toda a criação, quando o filho da destruição a tiver dobrado a sua vontade. Agora preste atenção aqui. Enoque e Elias serão enviados para que possam persuadir o maligno com uma pergunta gentil. Os santos virão diante dele para expor o filho da destruição. Gente, só em falar que Enoque e Elias são as duas testemunhas, para mim, né, já tira credibilidade disso daqui, tá? Mas vamos continuar lendo. Se você realmente é de Deus, diga-nos o que pedimos a você. Onde é o lugar onde você escondeu os anciãos Elias e Enoque? O maligno responderá e dirá aos santos naquele momento: quando eu quero isso, eles estão nas alturas. Ou novamente devo escolher, eles estão dentro do mar. Pois eu tenho autoridade sobre habitações, já que não há outro Deus além de mim. E eu posso fazer qualquer coisa na terra, também no céu. Eles responderão ao filho da destruição da seguinte forma: se você realmente... Gente, isso aqui já virou um conto de fada. Já virou um conto de fada. O cara está se colocando como se estivesse lá presenciando. De onde ele tirou isso tudo aqui? Dá para levar a sério isso aqui, esse escrito? Dá para levar a sério? Tá, se você é realmente Deus, chame os falecidos para que eles se levantem, pois está escrito no livro dos profetas e dos apóstolos que quando o Messias se revelar, ele suscitará os mortos das sepulturas. Se você não pode nos mostrar esse sinal, então aquele que foi crucificado é maior do que você, pois ele despertou e ressuscitou os que estavam mortos e foi exaltado em grande esplendor. Então o maligno ficará furioso com os santos naquele tempo e desembainhará sua espada terrível e cortará o pescoço dos justos. Mas Gabriel se levantará e descerá com Miguel. Onde é que está escrito isso? Como comandantes militares. Eles ressuscitarão aqueles santos, enquanto o maligno permanece confuso com seus servos. Eles se aproximarão e agarrarão aquele maldito. Quer dizer, vai ser Miguel e Gabriel que vão prender. Não é nem prender, preste atenção, né? Que vão pegar o anticristo, né? Agarrarão aquele maldito e o Senhor repreenderá do céu. Então ele destruirá o maldito e todas as suas forças. Anjos se aproximarão de repente e o lançarão na geena. E todos aqueles que creram nele serão lançados nas chamas. Então o Senhor virá do alto em esplendor e com companhia de seus anjos. E entre a terra e o céu uma carruagem, trono será fixada lá. Ele admoestará o mar e o mar vai se secar. Os peixes dele perecerão, ele dissolverá os céus e a terra e haverá apenas escuridão e escuridão. Ele enviará fogo sobre a terra e ele queimará lá por 40 dias. Da onde ele tirou essa ideia? Que a terra vai ficar queimando por 40 dias. Purificando da iniquidade e da poluição dos pecados. Um grande trono será adornado e o filho estará sentado à direita. Assentos serão posicionados para os 12 apóstolos do filho e leitos serão decorados para os mártires. Leitos? Cama? Como é que é isso? E uma câmara real
para os justos. Os vigilantes tocarão trombetas, os mortos se levantarão do pó, entidades ígneas surgirão de repente e reunirão todos os descendentes de Adão. Eles reunirão o trigo e o celeiro, jogarão palha no fogo. Os bons sairão para o reino e os maus permanecerão no Geena. Os justos voarão para as alturas, os pecadores queimarão no fogo. Os mártires flutuarão para o leito. Não tem nem ideia do que significa isso. Os ímpios sairão para a escuridão e Cristo reinará para sempre. Ele será soberano sobre cada geração. A ele seja a glória, a sua misericórdia está sobre nós para sempre. Amém, amém. Gente, que doideira. O que eu acabei de ler aqui? O que eu acabei de ler aqui? Dá para levar esse livro a sério, gente? Isso aqui é para jogar no lixo. Desculpa. Como que eu posso pegar um livro desse aqui? Compara a leitura desse livro com a leitura do livro de Inácio, do livro de Justino de Roma, do livro de Irineu, que cada parte que ele fala joga um versículo, fala uma coisa, joga um versículo, fala uma coisa, joga um versículo. Aqui não dá para aproveitar nada. A única coisa que dá para aproveitar aqui é que ele vem em glória e que ele ressuscita os santos. De resto, dá para pegar esse livro e colocar como olha o que diz, né, o Santo Efrem. E isso é na versão siríaca que contradiz a latina. Agora, acompanha comigo o finalzinho aqui da versão latina, que é usada pelos pré-tribulacionistas. Vamos pegar aqui, ó. Vamos lá. Nestes 3 anos e meio, o céu suspenderá o seu orvalho. Não haverá chuva sobre a terra e as nuvens deixarão de passar pelo ar. E as estrelas serão vistas com dificuldade no céu por causa da secura excessiva que acontece no tempo do dragão, muito feroz. Porque todos os grandes rios e fontes muito poderosas se transbordarão de si mesmas e serão secados. Torrentes secarão seus cursos de água por causa da era intolerável. E haverá uma grande tribulação como nunca houve, desde que as pessoas começaram a existir na terra. E haverá fome e uma sede insuportável. E as crianças definharão no seio de suas mães, as esposas sobre os joelhos de seus maridos, por não terem alimentos para comer. Porque haverá naqueles dias falta de pão e água. E ninguém será capaz de vender ou comprar dos grãos da colheita do outono, a menos que seja alguém que tenha o sinal da serpente na testa ou na mão. Então, ouro, prata, roupas preciosas e pedras preciosas jazerão ao longo das ruas, e também todo tipo de pérolas ao longo das ruas e vias públicas das cidades, mas não há quem estenda a mão e os tome e as deseje. Mas eles consideram todas essas coisas como nada, por causa da extrema carência e fome de pão, porque a terra não é protegida pelas chuvas do céu, e não haverá orvalho nem umidade do ar sobre a terra. Mas aqueles que vagam pelos desertos, fugindo da face da serpente, dobram seus joelhos a Deus, assim como cordeiros às víboras das suas mães, sendo sustentados pela salvação do Senhor, enquanto vagam em estado de abandono como ervas. Então, quando essa inevitabilidade tiver dominado todas as pessoas, justas e injustas, as justas para que sejam consideradas boas por seu Senhor, e de fato as injustas para que sejam condenadas para sempre com seu Senhor. O diabo, enquanto Deus contempla a raça humana em perigo, sendo sacudida pelo sopro do dragão horrível, ele envia a proclamação consoladora para os seus assistentes. Os profetas Enoque e Elias, olha aqui de novo, ó, mesma pegada, que embora ainda não tenham provado a morte, são os servos para o anúncio da segunda vinda de Cristo e para acusar o inimigo. E quando esses justos aparecerem, eles confundem de fato a serpente antagônica com sua astúcia e chamam de volta as testemunhas fiéis de Deus, a fim de liberá-las da sua sedução. E quando os 3 anos e meio tiverem sido completados, o tempo do anticristo, através do qual ele terá seduzido o mundo, após a ressurreição dos 2 profetas, na hora que o mundo não conhece, no dia que o inimigo do filho da perdição não conhece, virá o sinal do Filho do Homem. Então veja que ele está pregando aqui que os 2 profetas vão apenas ressuscitar, que é aquele 3 dias e meio, né? Depois que vier o final, vier o sinal do Filho do Homem. E vindo à frente do Senhor, aparecerá com grande poder e muita majestade,
com o sinal da madeira da salvação e da sua frente, também com todos os poderes do céu, com todo o coro dos santos, com aqueles que carregam o sinal da Santa Cruz sobre os ombros, enquanto a trombeta angélica o procede, que soará e declarará: levantai-vos, ó adormecidos, levantai-vos e encontrai Cristo, pois chegou a sua hora de julgamento. Então Cristo virá e o inimigo será lançado em confusão, e o Senhor destruirá pelo espírito da sua boca, e ele será amarrado e será lançado no abismo do fogo eterno. Vivo, que não é isso, ele está dizendo que vai ser jogado no Geena, na verdade vai ser jogado no abismo, então você vê que ele não crê no milênio aqui. E todos que fazem os seus desejos perecerão com ele para sempre, mas os justos darão a vida eterna para o Senhor, com o Senhor para sempre. Esse aqui é um texto um pouco menos fantasioso como o siríaco, mas também coloca a ressurreição de Enoque e Elias e os justos depois da vinda gloriosa. E isso é interessante ele falar isso daqui, porque ele vai falar uma outra coisa aqui. Né? Cadê aqui o texto dele? Olha só. Ou vocês não creiam, ao menos que vejam com os próprios olhos? Cuide para que não se cumpra entre vocês essa sentença do profeta que declara: ai daqueles dias, quem desejam ver o dia do Senhor? Pois todos os santos eleitos de Deus serão reunidos antes da tribulação que está por vir, e serão levados ao Senhor para que não vejam confusão que há de dominar o mundo por causa dos seus pecados. Será que ele está falando aqui da tribulação, da grande tribulação, ou da tribulação do dia do Senhor? Porque o dia do Senhor vai ser realmente depois da tribulação naqueles dias. É um texto confuso demais, tá? Muito confuso, porque ele atrela essa tribulação ao dia do Senhor, e de fato, não é? Antes do dia do Senhor tem a ressurreição, porque é a grande tribulação, a aparição, né? E o dia do Senhor. Então, é um texto confuso dele, e no final ele está trazendo aqui um pouquinho de Enoque e Elias, né? E diz que Enoque e Elias só vai ressuscitar depois de acabar os 3 anos e meio. É um texto menos fantasioso, mas ainda assim coloca Enoque e Elias, né? Vindo para poder morrer, tá? Mas tanto o texto siríaco como o latino não apontam nada de pré-tribulacionismo. Não apontam. Todos os dois, um vai falar sobre escapar da tribulação pela morte, e o outro fala escapar do dia do Senhor, que ele também chama de tribulação, pela reunião dos santos, de todos os santos. E no final, todos os dois, eles vão dizer, né, que vão vir Elias e Enoque, mas Elias e Enoque vão ressuscitar com todos os santos na vinda de Jesus. E no texto siríaco, ainda vai dizer que ele se coloca como aqueles que serão perseguidos pelo anticristo. Então, o texto de Efraim e Ciro, para mim, não serve, mas mesmo assim, se eu fosse usá-lo como um texto real e verdadeiro, ele não defende o pré-tribulacionismo. Certo? Então tá aqui os dois textos, nós lemos o contexto inteiro ali, para não dizer, né, pegou um texto isolado. Não pegou nenhum texto isolado. Eu peguei as duas versões mais conhecidas, que para mim é falso, mas mesmo sendo falso e com todas aquelas fantasias que o texto traz, mesmo assim fantasiosa, ela ainda defende uma ressurreição de justos depois da destruição do anticristo. Amém? É isso aí, fiquem com essa palavra em nome de Jesus.